Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar um pouquinho, tá? Sobre o poder da mente, tá? Repetição. Será que a repetição, o ato de eu fazer sempre a mesma coisa, muda alguma coisa em minha vida? Tem alguma alteração, tá? Na nossa vida? Você já imaginou acordar de um jeito diferente? Já imaginou ter uma noite de sono tranquila? Já imaginou acordar e ter mais energia que um jovem de 20 anos? Acordar e ter mais clientes? Já pensou nisso? Você pode, tá? Você pode acordar e ter mais clientes, ter mais uma noite de sono, como eu falei, mais tranquila. Você pode almejar tudo aquilo que você, de alguma forma, pensa e está lá dentro do seu subconsciente, que você não põe, você não executa. Porém, com o poder de execução, tá? Você pode realmente, tá? Conseguir aquilo que você almeja. Você não pode mudar o seu passado, mas pode e deve mudar o seu futuro. Você não tem como mudar nada com o que já foi, mas o amanhã você realmente pode fazer diferente. Você pode fazer com que a sua vida, com que o seu estado, tá, mude. Mas como os pensamentos ditam o meu dia, tá? Como esses pensamentos vão fazer com que o meu dia seja diferente? Eu vou explicar para vocês como funciona aqui, tá? O modelo da mente, tá? Como que a nossa mente funciona, tá bom? Primeiro, tá? Antes de tudo, saiba, você, você é a maior forma de criação de Deus e não tem nada a ver com religião, tá bom? Você é especial. Nunca existiu ninguém como você na face da Terra e nunca existirá. Tem um livro muito bom que chama O Maior Vendedor do Mundo. É muito legal e esse livro explica exatamente como funciona essa frase que para mim é muito marcante, tá? Nunca existiu ninguém igual a você, nunca vai existir, tá? Porque você é fruto de parte da sua mãe e parte do seu pai, então só você existe. Só podemos dizer que estamos vivos nos momentos em que nosso coração está consciente dos tesouros que possui, tá? Como eu falei, você tem muitas histórias para contar, você tem muitas alegrias, tá? E todos esses tesouros estão no seu subconsciente. Basta você acessá-los e você vai mudar o seu estado atual. Eu vou te dar um exemplo, tá? É muito interessante porque eu pratico diariamente, tá? O Kung Fu. E como funciona a técnica do Kung Fu? É um ato de repetição. Então, todo dia eu tenho que realmente repetir uma forma. Repetir, 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 repetir. Não há como eu executar uma determinada prática se eu treinar. Eu vou dar um soco, eu tenho que realmente saber, o soco é assim, não é assim, não é assim, não pode ser com a mão aberta, não pode deixar o dedão aqui. Então, até o mestre fala, se você repetir 1000 vezes, quando você repetir 1000 vezes uma determinada forma, você vai estar chegando perto de realizar certo. 1000 vezes. E pode parecer ser loucura, mas é verdade. Quando você repete todo dia, essa repetição vai criando um hábito. Essa repetição vai criando padrões lá dentro do seu subconsciente. E esse padrão vai fazer com que você crie um hábito, tá? E é muito bom quando a gente cria um hábito. Eu faço todo dia exercício quando eu acordo.
flexão, abdominal, barra. Aí vocês podem falar, não, isso é loucura. Será? Eu criei um hábito na minha vida. Eu pensei comigo, quando daqui para frente, até eu conseguir, eu vou ter esse hábito. Por quê? Porque eu quero que dentro da minha mente, tá? Dentro do meu corpo, eu crie situações favoráveis para que no futuro eu olhe no espelho e fale, ó, esse corpo tá legal. Essa situação que eu plantei lá atrás, hoje tá fazendo uma diferença na minha vida. Por quê? Porque eu fiz esse ato da repetição. Então, a repetição é algo que se você implementar dentro, tá, da sua rotina diária, você com certeza vai ser melhor amanhã do que você está hoje. E eu vou falar um pouquinho para você como funciona o modelo da mente para que você saiba como que a repetição vai influenciar diretamente na sua vida. A nossa mente ela é dividida em 3 partes, tá? A primeira parte é o nosso modelo inconsciente. Eu tenho certeza que você não consegue controlar quantas batidas do seu coração tem por minuto. Você não consegue controlar ficar um tempo, tá, sem respirar. Você não consegue controlar quanto tempo vai demorar para uma cicatriz aqui, ó, sarar quando você se machuca, tá? Então essas funções do corpo são controladas, tá, pelo nosso inconsciente, tá? Então, desculpa, o nosso inconsciente, tá? Ele é controlado, ele controla todas essas funções que a gente ainda bem que não controla. Imagina você esquecer olha só, imagina você esquecer de controlar as batidas do seu coração. Se você esquecer de controlar as batidas do seu coração, você para, né? Então, e temos mais duas partes do nosso cérebro, tá? O nosso modelo consciente e o nosso subconsciente. Mas o que tem nesse consciente e no subconsciente, tá? O consciente é a parte que eu e você estamos interagindo agora. O nosso consciente estão todos os nossos sentidos, tá? Então, o ver, o tato, o ouvir, o paladar e a visão estão todos no nosso consciente. E quando você interage com esses sentidos, tá? Você consegue raciocinar. Você tem a percepção do raciocínio lógico e do raciocínio crítico, tá? E também a sua força de vontade está nesse modelo consciente, tá bom? Mas e o inconsciente, tá? O inconsciente estão todas as nossas memórias de longo prazo, tá? E as emoções. Eu não vou falar todos os itens aqui, senão vai ficar muito maçante, mas esses dois são os pontos principais, as memórias de longo prazo. Então, essa interação que você e eu estamos fazendo aqui agora está sendo de uma certa maneira gravada no seu subconsciente. E quando essa informação está sendo gravada lá no seu subconsciente, é o seu subconsciente que vai gravar da melhor forma que ele achar que deve ser gravada, tá? Mas o que tem a ver isso, tá, com o meu pensamento? O que tem a ver o meu subconsciente com o meu dia? O seu ambiente externo, tá, está diretamente relacionado, tá, com o seu meio que você vive. Então, o seu meio vai fazer com que todas essas interações, os seus sentidos, captem informações no seu subconsciente, transfiram para o seu subconsciente, tá? E quando isso acontece, ele vai formar algo dentro de você que é muito interessante, que é o paradigma. Mas que raio de paradigma é esse, né? Já está começando a complicar a situação aí, né? Mas não. O que é um paradigma? Um paradigma, antes de eu falar o termo, ele é formado desde quando você nasce, aí vai passando os anos, 10, 15, 20, 25, 30 anos,
a cada período que você tem na sua vida, o seu paradigma é formado. Então, o paradigma é o padrão, tá, que estabelecemos em nosso subconsciente. Eu tenho certeza que você só sabe falar português porque você nasceu no meio de pessoas que sabem falar português. Se você nascesse no Japão, você iria falar japonês. Se você tivesse contato com poliglota, devido à repetição de várias línguas, de várias interpretações diferentes, você falaria várias línguas. Sabe quem fala bastante e que tem facilidade de falar várias línguas? Quem trabalha nos cruzeiros, por exemplo. Essas pessoas estão em contato com pessoas do mundo inteiro. Então, como eles têm esse ato de repetir várias vezes e ter que usar aquilo, eles vão fazer o quê? Vão aprender com mais facilidade, porque toda hora eles estão usando. Então, a repetição, o ato de você fazer uma repetição de qualquer situação que você queira, tá? Você vai tornar isso um hábito. E tornando isso um hábito, você vai implementar paradigmas, tá? Padrões dentro do seu subconsciente que vão te afetar de uma maneira positiva ou negativa. Então, todos os pensamentos repetidos, tá? Formam paradigmas, formam padrões dentro do seu subconsciente, tá? E igual eu falei, padrões podem ser tanto positivos, tá? Quanto negativos. Tem pessoas que só ficam com pessoas tranqueiras, por exemplo. Por quê? Porque formou um paradigma. Lá atrás, há muito tempo, no ato de repetir repetidamente, só ter contato com pessoas daquele perfil, formou um paradigma. Ela só consegue ter uma conversa com aquele tipo de pessoa, tá? Então, tanto pensamentos bons ou pensamentos ruins, tá? O que vai acontecer? Vão adentrar no seu subconsciente e formando paradigmas, tá? E esses paradigmas vão afetar diretamente o seu corpo físico. Vou dar um exemplo. Quando você tem uma emoção positiva, essa emoção positiva vai ficar lá no seu consciente. E essa emoção, essa interação vai sim para o seu subconsciente e vai gerar uma emoção. Essa emoção, quando é uma emoção positiva, vai fazer o quê? Vai gerar uma ação no seu corpo físico. Eu tenho certeza que quando você está alegre, parece que seu coração vai explodir de alegria, né? Você se sente mais leve, você sente várias emoções boas, tá? Ao contrário, quando você tem uma emoção negativa, a mesma coisa. Vai no seu subconsciente, vai para o seu subconsciente e vai gerar uma emoção que não é tão boa. Essa emoção vai gerar uma ação. E essa ação que é gerada no seu subconsciente, essa emoção vai para o seu corpo físico, gerando dores, gerando algo que não vai fazer tão bem para você. Mas como que eu mantenho o meu pensamento do lado positivo, né? Isso é muito legal. Por quê? Tudo começa com o simples ato de você repetir. Aí você fala assim, é só repetir então que eu tô bem? Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem e eu vou ficar bem? Sim. Por incrível que pareça, é muito, muito, muito simples, tá? O ato de você repetir várias vezes durante o dia que você realmente está bem, que realmente você vai ter um dia agradável, vai fazer com que você realmente tenha um dia agradável, tá? Por quê? Porque o seu subconsciente, ele não sabe, tá, o que é real e o que não é real. Da mesma maneira, num ato hipnótico, tá? Quando eu hipnotizo uma pessoa, ela não sabe se, quando eu falo para ela, ó, você vai ver a Anitta, né? Ela não sabe, tá? Porque ela está no ato hipnótico. Estou trabalhando lá no subconsciente dela. E ela vê a Anitta, realmente para ela é a Anitta ali, tá? Então, assim, da mesma forma, quando eu falo isso, eu estou meditando, eu sento e começo a meditar. E começo a ver o meu futuro.
e eu começo a imaginar como eu quero que o meu futuro seja. Será que eu quero que o meu futuro seja com várias emoções positivas? Será que eu quero que o meu futuro eu trabalhe arduamente para ter alguma coisa? Será que eu quero ter um futuro com que, mesmo dormindo, eu consiga ganhar dinheiro? Tudo vai depender do seu pensamento e da sua repetição. Quando você realmente. Eu demorei muito tempo para perceber isso. Muito, muito, muito tempo. Apesar de que eu faço o Kung Fu já tem 4 anos e eu já estou nessa parte de evolução, né, do autoconhecimento há muito tempo, eu realmente demorei a perceber que tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você almeja, realmente no ato que você começa a repetir todo dia, você consegue. Vou te dar um exemplo. O seu cérebro pesa cerca de 1,3 kg e consome cerca de 20% da sua energia diária. Você acha que o seu cérebro quer que você mude? Ou o seu cérebro quer que você continue fazendo as mesmas coisas com que você esteve ou está fazendo a vida inteira? Tá? Hoje, eu tenho certeza que muitas pessoas trabalham, tá, por um efeito hipnótico do que eu tenho que, toda hora que o celular apita, eu tenho que olhar o celular. Toda hora que o celular apita, eu tenho que olhar o celular. Por quê? Porque isso foi implantado dentro de você, você não sabe, mas isso foi implantado dentro de você que toda vez que aquela musiquinha do WhatsApp toca, você é obrigado a acessá-lo. Por quê? Porque toda vez que aquela musiquinha toca, gera uma emoção dentro de você. E essa emoção vai gerar um hormônio que chama dopamina. E essa dopamina vai fazer com que você fique feliz. E você fica viciado nisso. E quando você fica viciado nessa emoção, quando você fica viciado nessa parte dentro de você, você vai acessar o celular. Então, pode ser às 10 da manhã, às 10 da noite, às 7 horas da manhã, às 3 horas da manhã. Tocou a musiquinha, você tem que... O que está acontecendo? Isso é um vício, tá? E outro fator também da repetição, tá? Que é? Vou dar um exemplo para vocês aqui também, que é muito interessante. Outro dia eu fui comprar um relógio. Eu não sou acostumado a andar de relógio. E quando eu fui comprar o relógio, eu fui na loja e olhei uma porrada de relógios. Eu olhei relógios brancos, relógios dourados, relógios prateados, relógios de várias cores. Eu olhei, mas nenhum fazia sentido para usar. Por quê? Porque eu criei um paradigma dentro de mim, tá? E esse paradigma fez com que eu tenha dificuldade de mudar o estilo que eu estou andando. Quando eu percebi isso, eu pensei, eu vou pegar o primeiro que eu tiver na frente e eu vou usar esse relógio. Por mais que eu não tenha hábito, por repetição eu vou acostumar a usar relógio. E eu estou usando isso já há algum tempo. E eu percebi que no início, quando você vai executar uma atividade nova, quando você vai executar uma função que você não está acostumado a executar, a sua mente vai querer que você realmente, opa, isso não faz sentido para mim. Porque você tem um paradigma, você tem algo lá dentro de você que não quer que você mude. Mas, conforme você usa isso ao seu favor, a repetição, conforme você repete isso todo dia, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, lá dentro do seu subconsciente vai se formando um paradigma diferente. Você vai mudando aquilo que você achava que era normal, que não era, para algo novo. E é muito legal quando você consegue mudar. Eu, antigamente,
tinha a percepção que eu tinha que realmente trabalhar muito, muito, muito duro para que eu conseguisse alguma coisa. Mas duro mesmo, sabe? Trabalhar duro. Tanto que na pandemia eu abri um mercado. E eu realmente descobri o que é realmente trabalhar duro. Acordar às 5 horas da manhã e dormir quase às 2. Até que chegou um certo momento e falei, não. Olha só, eu tomei uma decisão. Eu não quero isso para minha vida. E eu comecei a falar repetidamente para mim. Eu vou conseguir fazer algo que, olha só, eu vou conseguir fazer algo para mim que eu consiga ter mais liberdade financeira. Eu não sei o que é, eu não sabia o que era. Que eu vou ter mais liberdade financeira, liberdade de horário, eu vou poder fazer o meu horário e ter meu final de semana de volta. Quando, isso não foi de uma hora para outra, quando eu realmente consegui descobrir que essa repetição contínua se tornou uma visão do que eu queria para mim, algo mudou. E isso é muito importante, porque você vai repetindo, 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 repetindo. Vai chegar uma hora que você não vai saber como, não vai saber o porquê. Algo dentro de você vai mudar. Por quê? Porque a repetição de algo que você queira vai mudar o seu paradigma. E mudando o seu paradigma, você vai mudar o seu interior. Ah, mas como eu consigo mudar isso? É muito difícil. Não é fácil. Tá? A hipnoterapia ajuda? Ajuda. Mas sabia que o ato de você também meditar todo dia também ajuda? Eu, há um tempo atrás, sofri uma situação muito ruim. E após essa situação ruim que eu sofri, eu consegui perceber que eu tinha que parar. E eu parei. Parei e comecei a meditar. Então eu tornei isso um hábito. Meditar e ler um livro. Meditar e ler um livro. Hoje eu já fiz um paradigma para mim, já fiz um hábito, tornei isso um hábito, tá? Meditar e a ler um livro. Se eu conseguir, você também consegue, tá? Porque isso é algo que está dentro de você. Ah, eu não gosto de ler. Por quê? Porque se você ler uma vez, o seu cérebro não vai querer que você leia mais. Se você fizer apenas um dia, né? Ah, eu vou querer fazer exercício. Se você fizer um dia apenas, um dia, você não vai continuar. O seu corpo vai doer? Vai. Ah, o meu corpo vai. A hora que eu estiver chegando na academia, o que o seu cérebro vai falar? Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Eu vou sentir dor. Eu vou ter que trabalhar. Para quê? Para fazer a reconstrução, né, dos seus músculos. O seu cérebro vai querer te dominar, vai dominar você. Não, e você não pode deixar o seu cérebro dominar. Você, na sua mente consciente, tem que dizer para você mesmo: eu vou. Porque às vezes parece que a gente tem 5 pessoazinhas dentro do nosso cérebro, né? Mas você tem que falar o quê? Eu realmente vou. E quando você toma uma decisão, fala eu vou, no primeiro dia vai ser ruim, no segundo dia vai ser ruim. Mas a partir do momento que você começar a repetir todo dia, isso vai tornar um hábito. Hoje, todo dia eu faço exercícios, tá? E eu faço 110 abdominais dia. Tá? Por quê? Eu criei um hábito. No primeiro dia eu consegui fazer quanto? Meio. Na segunda semana eu consegui fazer quanto? Acho que eu consegui fazer 2. Mas olha, é tudo um hábito. Depois que você cria esse hábito, você muda. E o mais importante
Foque na sua saúde. Por mais que o hábito de você criar, eu quero ter mais uma fonte de renda. Eu posso ter mais uma fonte de renda? Pode. Eu posso ter mais 10 fontes de renda? Pode. Mas foque na sua saúde. Foque em você ter um momento para você que você vai conseguir mudar o seu pensamento, os seus paradigmas, os seus padrões que foram estabelecidos. Quando você estiver em algum lugar, pare e pense: será que essa pessoa vai fazer com que eu possa evoluir? Quando você estiver pensando em fazer algo, será que esta ideia que eu tenho, será que eu devo comentar com alguém? Muitas das ideias que nós temos, tá? Nós não podemos comentar com todo mundo. Por quê? Primeiro, cada um tem um paradigma, tem uma história de vida. Se você tem uma ideia, foque essa ideia com quem realmente vai agregar valor. Por exemplo, eu quero fazer uma terapia, por exemplo. Se você falar com quem nunca fez terapia, o que vai acontecer? Isso não funciona. Isso não serve, isso aí é balela, isso não funciona. Agora, converse com quem já fez. Aí você vai ter uma outra ideia. Eu quero abrir um negócio. Quando eu abri minha empresa, eu falei no máximo com meu pai. E eu fui e abri. Por quê? Se eu falasse com quem, como eu comentei já com uma outra pessoa que nunca tinha aberto uma empresa na vida, falou: não, isso não dá certo, isso não dá certo, isso não dá certo. Por quê? Porque ela tinha um paradigma. Então, quando você vai fazer alguma coisa, faça. Comente com pessoas que realmente vão agregar algo positivo dentro de você, tá? E sempre tem essa repetição. Será que eu consigo? Eu consigo. Se você colocar o será na frente, você não vai conseguir. Fala: eu consigo. E o interessante é, anote isso num papel. Muitas pessoas vão falar assim: isso é besteira, anotar num papel. Tem tecnologia, anota no celular. Eu anoto na agenda do Facebook, na agenda do não sei o que. Anote num papel. Anote o seu sonho, anote aquilo que você almeja. Quando você anotar isso, pense, toda vez, tudo eu falei, é tudo repetição. E toda vez que você pegar naquilo que é algo factível, você vai estar trabalhando com o quê? Com os seus sentidos. Lembra dos 5 sentidos que eu falei um tempo atrás? Tá? Você vai estar trabalhando com o tato. Eu peguei naquilo. Você vai trabalhar com a visão. Né? No mínimo 2 sentidos você vai trabalhar. E quando você começar e se você pronunciar aquilo que está escrito, olha, você vai estar trabalhando com a audição, você vai estar trabalhando com a sua fala. Quando você realmente falar isso, qual que é o meu objetivo? É isso. Algo dentro de você vai mudar. E quanto mais você repetir isso, melhor será o seu dia, melhor será a sua semana. E eu tenho certeza que, conforme você vai repetindo isso, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, amanhã você não será o mesmo que hoje. Daqui a 30 dias, a sua visão do mundo vai ter uma alteração. E, para finalizar aqui, tá? Eu tenho um curso, tá? Aqui eu vou deixar o link aqui embaixo aqui da Hotmart aqui, tá? Referente à meditação, tá? E auto-hipnose. E eu convido vocês a conhecerem o curso, tá bom? Tenho certeza que vai agregar muito para vocês, porque se agregou para mim, eu tenho certeza, tá? Que vai agregar para vocês, tá bom? Porque o ato de você realmente planejar, realmente pensar em mudar o seu paradigma, faz total diferença na sua vida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não vou alongar muito, que já nem sei quanto tempo eu tô falando aqui, mas assistam. Se você tiver dúvida, assista novamente e assista novamente. Por quê?
Como eu falei, repetição. Cada vez que você assistir esse vídeo, você terá uma percepção diferente, tá? Do que da primeira vez que você assistiu. Por quê? Como funciona o nosso cérebro? Você está assistindo. Aí do nada você vai para Nárnia. Aí você volta. Aí do nada você pensa no o que eu tenho que fazer. Aí volta. Aí eu tenho que fazer tal coisa. E volta. Então a sua atenção não é 100%. A sua atenção não é 100% do que em todo momento quando você assiste um vídeo, quando você assiste uma aula, quando você está estudando para um concurso público, quando você está estudando para qualquer coisa, quando você está lendo. Por que que eu leio no mínimo 3 vezes um livro? Porque cada vez que eu vou ler um livro, eu começo a ler. Daqui a pouco eu tô pensando, eu tô lá em Nárnia, tô longe, aí eu volto. Começo a ler. Depois vou longe e volto. Vou longe e volto. E a cada vez que eu leio um livro, o mesmo livro, eu vou ter uma percepção diferente. Cada vez que eu assisto um vídeo, eu vou ter uma percepção diferente. Por quê? Porque a nossa atenção é falha, mas é natural. É natural. Por isso que assista mais de uma vez esse vídeo que você vai perceber que algo dentro de você vai mudar. Algo que você não imaginava que poderia acontecer, vai acontecer. Tudo é repetição. Comece qualquer coisa. Comece uma academia, comece uma nova leitura, comece um novo empreendimento. Comece. O seu cérebro quer que você fique onde? Parado. Muito obrigado.